Olá, meus amigos! E o vídeo de hoje é sobre as lojas Quero Quero. As lojas Quero Quero, ela atua na comercialização de produtos para a construção, móveis e eletrodomésticos. E esse tipo de empresa é muito, mas muito impactado pela taxa de juros, pela Selic. Então, no momento certo, quando a taxa de juros começar a cair, pode ser uma alternativa interessante para investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Meus amigos, a Quero Quero foi fundada lá em 1967 e fez o seu IPO lá pelos idos do ano de 2020. E de 2020 para cá, ela está numa tendência de queda fortíssima, né? As ações que já valeram algo em torno aí dos seus R$ 20, hoje sequer vale direito R$ 2,50. O foco da Quero Quero é atender cidades de pequeno e médio porte dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, ok? E o foco dela é material de construção, dos materiais básicos ao acabamento. Mas ela vende também eletrodomésticos e imóveis, ok? Pessoal, ela tem um cartão de crédito próprio e é esse cartão que fomenta e que sustenta as suas vendas. Ela possui um grande investidor que é a Alaska Investimentos, que detém mais ou menos aí 23% das ações, ok? O free float é alto, tá beirando aí os 60%. Ela tem mais de 22 mil investidores pessoa física. E hoje, cara, o valor de mercado dela não chega a 500 milhões de reais, beleza? É uma small cap bem pequenininha. Mas ela é uma empresa de crescimento, tá? Ela cresce em torno de 15% ao ano. Essa é a taxa média de crescimento dos últimos 5 anos. Não é uma empresa de dividendos. Os dividendos são bem baixinhos aí, né? Quando ela coloca dinheiro na mesa, é por volta de 5%. A média dos últimos anos é 3%, tá? Liquidez, tem uma liquidez adequada, é uma liquidez de mais ou menos de 6 milhões de reais, dá para entrar e dá para sair. Mas você tem que ficar muito esperto com a volatilidade. A volatilidade, meu amigo, bate aí os 66%. É uma empresa perigosa. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira das lojas Quero Quero. Eu utilizo aí a análise dinâmica de balanços, né, pessoal? E para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025, tá? Fiz a reclassificação e auferi aqui 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, beleza? Logo de cara, eu peguei os dados do último balancete disponível e fiz esse gráfico de blocos aqui, coloridinho, aqui do lado do meu visor, né? A gente percebe que é uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco muito baixo, grau de risco 2, ok? Tem um capital de giro robusto de mais de R$ 1 bilhão, né? E ela sim tem uma operação que demanda necessidade de capital de giro, né? Estimada em 670 milhões de reais. Mas sobra dinheiro, pessoal. O capital de giro ele consegue atender a necessidade de capital de giro e ainda tem dinheiro ocioso na tesouraria, né? Algo em torno de 390 milhões de reais, beleza? Quando nós analisamos esses indicadores da Lojas Quero Quero, a gente percebe que eles possuem tendência pré-definida, né? Todos os indicadores positivos, sempre acima de zero, né? Olha só, o saldo de tesouraria sempre na faixa aí dos 400 milhões de reais, uma necessidade de capital de giro também aí na faixa dos 500 milhões, e o capital de giro próprio hoje, nos últimos 3 anos, variando aqui em algo em torno de 900 a 1 bilhão de reais, né? Eu peguei esses dados aqui e coloquei no gráfico para tentar entender a tendência desses indicadores, beleza? E é um gráfico bonito, pessoal. O capital de giro, que é a linha azul, está lá em cima, né? Soberano, bem longe da necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, né? O saldo de tesouraria é a linha amarela, né? E ele representa, pessoal, a ociosidade capital. Se a gente pegar aqui esse intervalo entre a linha azul e a linha vermelha,
vai ser exatamente o intervalo que existe entre a linha amarela e o zero, né? Então, olhando esse gráfico, eu percebo uma empresa tranquila, né? Sempre com capital de giro positivo, sempre com a necessidade de capital de giro também positivo, que é normal para esse tipo de segmento, né? É uma empresa que trabalha na comercialização de produtos de material de construção, de móveis, né, de eletrodomésticos, então ela naturalmente tem que ter uma necessidade de capital de giro positivo. Mas ela consegue administrar de uma forma adequada, né? Tanto é, meus amigos, que o saldo de tesouraria está em níveis elevados, né? De 24 para 25 aqui a necessidade de capital de giro até subiu um pouquinho, né? Em relação a dezembro, né? Mas isso podemos dizer que ainda é normal. Vamos deixar rolar o resto do ano aí para ver se tem alguma coisa relevante, né? E quando a gente abre o saldo de tesouraria, pessoal, o que é importante aqui é a gente perceber que a empresa sim tem empréstimos de curto prazo, beleza? Agora em 2025 beirando aí os 230 milhões de reais, mas ela tem um caixa muito forte, cara. Aqui, ó, 478 milhões de reais no caixa, mais 145 milhões de reais em aplicações de curto prazo, né? Então ela pode pegar esse dinheiro aqui, ela quita os empréstimos de curto prazo e ainda sobraria 390 milhões de reais, né? E esse dinheiro aqui, pessoal, essa liquidez que a Quero Quero tem, ela vem do longo prazo, ela vem do capital de giro, pessoal. Ela não precisa de dinheiro de curto prazo para financiar a sua tesouraria. E isso é muito bom, né? Beleza? Vamos dar uma olhadinha na necessidade do capital de giro. Quando a gente abre a conta da necessidade do capital de giro, meus amigos, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento do faturamento da empresa com o crescimento da necessidade do capital de giro, tá? E o que eu percebo no caso das lojas Quero Quero? A receita, pessoal, aumentou em praticamente 100%, né? Saindo de 1,3 bilhão e batendo 2,6 bilhão. E a necessidade de capital de giro, pessoal, também cresceu praticamente 100%, tá? Aqui no mouse, né? Saindo de 250 milhões, batendo aí os 488 milhões de reais, tá? Quando a gente analisa as contas, né, que compõem o indicador da necessidade de capital de giro, nós não percebemos nada que mereça maiores comentários. É uma empresa bem administrada sob o ponto de vista dessas contas que compõem a necessidade do capital de giro, beleza? E esse é o capital de giro próprio da Lojas Quero Quero, pessoal. É uma empresa que vem crescendo o seu capital de giro próprio ano a ano, de forma consistente. Lá pelos idos de 2019, o capital de giro estava estimado em 450 milhões de reais, agora está estimado em 1 bilhão e 70 milhões de reais, beleza? Só lembrando que o IPO aconteceu em 2020, ok? É uma empresa, meus amigos, que tem investido bastante no seu imobilizado. Ela cresce de forma muito forte, abrindo, né, dezenas de lojas por ano, ok? Nos últimos anos, ela investiu aí algo em torno de 380 milhões de reais. Isso aqui é basicamente loja, centro de distribuição, esse tipo de coisa, beleza? E esse dinheiro, esse investimento, ele foi financiado pelo capital social, que saiu de 140 milhões de reais e bateu aqui os 505 milhões de reais, beleza? Então tem aqui o lançamento de ações no mercado, né, que aconteceu em 2020, que teve esse acréscimo aqui do capital social de 140 para 450, e a partir daí, né, ela teve pequenos acréscimos de capital, principalmente nos anos de 2024 e 2025. Sob o ponto de vista do capital de giro, é uma empresa adequada. Em relação ao endividamento, meus amigos, é uma empresa muito bem resolvida. Ela possui dívida líquida negativa e cada vez mais negativa, né? Lá pelos idos de 2023, a dívida estava em torno de 30 milhões de reais negativos, né? Já em 24 está batendo aqui 118 e agora no segundo trimestre de 2025 bateu 127 milhões de reais negativo. Ela não deve nada a ninguém. Ela até tem empréstimos de curto, né, e longo prazo, né? Em 2025 agora, ela tinha 230 milhões de empréstimos de curto prazo, mais 265 milhões de empréstimos de longo prazo. Mas ela tem muito dinheiro em caixa e muita aplicação financeira. E aí quando você faz esse abatimento aqui entre o ativo e passivo, origina uma dívida líquida negativa, né? E o engraçado é que é uma empresa que cresce de forma forte, né? Mas mesmo assim, ela tem dívida líquida negativa e isso pro varejão, cara, é uma empresa de varejo, isso é muito bom, né? Porque ela tá passando os anos ruins, né? Os anos da Selic alta, ela passou intacta, né? Sem maiores problemas sob o ponto de vista do endividamento.
E aí, nesse momento, né, meus amigos, você já deve estar pensando, né? Achei o santo graal, né? Essa é a small cap da minha vida, né? Calma lá, pessoal, calma lá. De fato, é uma empresa que tem uma estrutura de capital interessante, capital de giro em nível alto, necessidade de capital de giro controlada, tem saldo de tesouraria positivo, né? Endividamento negativo, né? Dívida líquida negativa, mas a parte operacional, cara, não anda bem, beleza? A gente pode até falar que ela é uma empresa que tem entregado crescimento de forma muito forte, e isso é fato. O crescimento do faturamento ele é exponencial, saindo aí de 1,3 bilhão de reais em 2019, batendo 2,6 em 2024. Mas ela tem um probleminha aqui, cara. E o probleminha está nessas três linhas aqui, ó: CMV, EBIT e lucro líquido, tá? Até o ano de 2021, meus amigos, o CMV não chegava a 60%. Estava aqui, ó, 59,7, 58,7, 61. A média aqui dá menos de 60, tá? A partir de 2022, o CMV ele aumenta da faixa de 60 e vai para a faixa dos 66. Né? Aumenta aqui mais ou menos 6 pontos percentuais. Por consequência, meus caros, o EBIT ele diminui de forma significativa, de 9 para 4, tá? Então, falar de lojas quero hoje é pensar num EBIT de 4%. E um EBIT muito ruim, né? Um EBIT muito baixo de 4%, né? Eu não preciso nem falar que com esse EBIT de 4%, ao longo desses últimos anos aí, de 2022 para cá, é uma empresa que está com lucro zero, né? Em 2022 deu menos 0,8, no ano passado deu mais 0,8, e em 24 deu zero, então zero, 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 né? E 2025 deu um prejuízinho aí de 6%, mas tem que esperar fechar o ano, né, pessoal? Fazer avaliação semestral, trimestral é muito difícil. O que está na cara aqui é o seguinte: é uma empresa que ela está passando por dificuldades operacionais. Tem uma estrutura de capital muito legal, não está endividada, está passando aí para essa fase da taxa Selic muito alta, né? Sobrevivendo com boa qualidade de estrutura de capital, mas os indicadores de performance operacional são sofríveis, né? E isso justifica parte da queda do preço de suas ações. Então, meus amigos, as lojas Quero possuem uma estrutura de capital legal, beleza? Capital de giro de mais de 1 bilhão de reais, consegue financiar a necessidade de capital de giro. Ela tem um saldo de tesouraria robusto. Essa característica ela é perene. Ao longo dos anos que eu analisei, de 2019 para cá, o saldo de tesouraria sempre foi positivo e isso é muito bom. É uma empresa que tem dívida líquida negativa e essa dívida líquida negativa não é só de hoje, ela é estrutural. É uma empresa que não tem endividamento nenhum, né? Zero, zero, zero. Mas sob o ponto de vista operacional, é uma empresa que deixa a desejar, né? O faturamento vem crescendo de forma consistente. Agora em 2024 bateu aí 2,7 bilhão de reais, mas ela está com CMV alto, cara. O CMV dela está na faixa dos 65%. Isso faz com que o EBIT seja algo em torno de 4%. E é uma empresa que, se a gente for olhar aí de 2023 para cá, 22, 23, 24, 25, né? Os últimos, vamos dizer, 3 anos e meio, né? É uma empresa de lucro zero. É uma empresa de lucro zero. Tu quer investir numa empresa de lucro zero? Né? Bem, eu não quero investir numa empresa de lucro zero, mas de jeito nenhum, né? Quem já assiste meus vídeos no canal sabe que eu sempre falo, né? Empresa tem que dar resultado, e o resultado tem que ser robusto. O EBIT tem que ser de 2 dígitos para cima, cara. Não dá para eu ter um EBIT de 8, 9, né, por cento. Não dá. Por quê? Porque aí o lucro líquido fica muito baixo, qualquer coisa que acontece acaba, né? O resultado vai para o negativo. Mas aí o que acontece, né? Nesse caso específico, será que existe alguma pegadinha? Será que dá para a gente investir nessa empresa? Meu amigo, se você é um investidor de longo prazo, se você gosta de ter uma carteira com menos dor de cabeça, menor volatilidade, beta menor, que dá para ganhar dinheiro no longo prazo, né? De forma mais tranquila, esquece. Essa empresa não é para você, essa ação não é para você, mas se você gosta, né, de uma operação de médio prazo, 6 meses, 1 ano, tal, né, às vezes mais, às vezes menos, talvez tenhamos uma oportunidade, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar o meu raciocínio para vocês. Em primeiro lugar, nós vimos que ela é uma empresa
adequada sob o ponto de vista de estrutura de capital, né? É uma empresa que não tem endividamento, beleza? Mas é uma empresa que nos últimos 3 anos e meio tem entregado resultados pífios, lucro zero, né? Beleza? Então tá. Então você tem pontos positivos e pontos negativos, que é essa questão operacional. O que impactou no resultado operacional dessa empresa nos últimos 3 anos e meio? Basicamente a alta da taxa de juros, né, da Selic, que impacta muito forte nesse tipo de negócio, né? Pode ser que com uma diminuição da taxa de juros, né, as vendas aumentem, né, a inadimplência diminua, né, porque ele tem um cartão de crédito que financia grande parte das vendas, né, o EBIT aumente, né, e aí você tem uma empresa com lucro melhor, né, e aí você tem uma tendência a aumento do preço das ações, tá? Beleza? Então esse é um cenário. Qual que é o pano de fundo que nós temos, né? Nós temos uma ação que lá em 2020 fez o seu IPO, se não me falha a memória, o preço da ação saiu algo em torno de 13,50. Cara, essa ação bateu 26, 27, né? Hoje tá 2 alguma coisa, 2,70, 2,80 nessa faixa, né? É normal, tá, beleza? Tá, pessoal? Quando acontece um IPO, geralmente as ações despencam, né? Todo mundo sabe disso. Você não sabe? Vou explicar por quê. Quem está vendendo quer vender ao maior preço possível. Fato, beleza? E quem está fazendo a intermediação da venda, né? A XP da vida, enfim, né? Quer vender aquelas ações no maior preço possível para ganhar também o seu variável no maior valor monetário possível. Então quem está vendendo sempre vai querer vender caro, né? E é isso que acontece no lançamento de IPO de ações, é isso que acontece quando vai lançar um novo fundo imobiliário, né? Então, nesse momento, eu recomendo o seguinte, quando alguém te ligar e falar assim, tem um IPO de uma empresa nova, você fala, beijo, não quero. Tem aqui o lançamento de um novo fundo imobiliário, não quero também não, estou sem dinheiro. É o que eu recomendo, né? Porque o preço está sempre super estimado, beleza? Via de regra, tá? Então, essa ação que foi vendida no IPO a 13,50, bateu seus 27 e de lá para cá, cara, né, a queda foi, sei lá, de 90%. Você considerar o pico em relação a hoje, 90%, 80 e poucos por cento, nem fiz conta. Parte dessa queda, né, foi o ajuste do valor justo, né? O valor justo dela não é 13, né? Qual seria? Eu até fiz uns esboços, umas continhas ali, né, no papel. Talvez o valor justo em condições de juros normal seja aí uns 5,50, 6, né? E hoje está 2,80, né? Quando essa taxa de juros começar a cair, né, os resultados da empresa vão melhorar, existe uma tendência dessa ação retomar. É lógico que ela não vai para 27, né, meu amigo? É lógico que ela não vai para 13, né? Mas ela pode sair de 2,80 e bater 5, 6, né? Aí você pode fazer aí um trade de assimetria, né? Ela tá, já caiu demais, você tem uma situação que você tem uma variável exógena, que é a taxa de juros, que vai alavancar as vendas, que vai melhorar o resultado. Tu espera a taxa de juros diminuir, assim que a empresa começar a responder em vendas, em EBIT, o preço da ação vai começar a subir, aí tu compra nesse momento, né? Esse que seria um trade de assimetria para esse tipo de empresa, né? Isso vale para qualquer empresa do varejo que está sendo amassada atualmente, né? No caso da Quero Quero, a gente tem que olhar com uma atenção especial, porque é uma empresa que tem bons fundamentos, é uma empresa sólida, né? A Quero Quero de hoje, de 2025, ela é muito melhor do que a Quero Quero de 2019. Ela é mais robusta, ela tem uma estrutura de capital melhor, por incrível que pareça, ela tem mais lojas, ela tem 2 centros de distribuição, é uma empresa com uma envergadura maior, né? Beleza? Então pode ser que seja um trade diferenciado em relação a uma Magazine Luiza, alguma coisa nesse sentido, né? E tem mais uma pitadinha de pimenta aí, né? Pimenta do norte de Minas. Esse tipo de empresa small cap que tem pouca ação, né, em circulação, quando ela começa a subir, cara, não tem jeito de segurar ela não, cara. Não tem jeito, ela dispara com uma velocidade muito mais forte que uma empresa grande, né? Beleza? Estou querendo dizer o seguinte, que ela tem potencial de valorizar mais do que uma Magazine Luiza pela sua estrutura de capital e pela característica de small cap, né, com a quantidade de ações menor na carteira. Um preço vil, né, o preço de tela 2,50, 2,80, então você compra, você compra 10 mil ações, 20, 30 mil ações, não faz cosquinha, né?
Mas você, no caso dessa empresa, faz cocinha no quantitativo, então a ação ela dispara com mais velocidade. Beleza? Mas no momento não é compra não, viu, cara? Não é compra. Segura o dedão. Tem que esperar, né? Se você gosta desse trade, né, de maior risco, tem que esperar a taxa de juros começar a cair, a empresa começar a dar resultado, para aí você entrar. No momento, né, eu não faria nada. Bem, eu não faria nada de jeito nenhum, né? Porque esse trade eu não faço. Eu gosto de comprar e ficar com a empresa um tempo maior. Esse tipo de trade eu acho que é mais risco, até mesmo pelo próprio beta, pelo próprio volatilidade da empresa. Se eu compro uma ação dessa e coloco na minha carteira, vai arrebentar o blend todo, né? Então, para mim, eu tô fora. Mas fica a dica aí, fica registrada uma tese de investimento. Beleza? E aí, meus amigos, você gostou do vídeo? Se sim, vale o like. Se não, vale o like também. Às vezes a gente faz coisa ruim também, né? Beleza? Muito obrigado, bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.